Prezada confreira Betânia, que já temos o tom na voz, seja bem-vinda, viu? Aceita um cafezinho? Muito obrigada. Mais tarde eu aceito. Isso é uma coisa boa, porque através desse cafezinho que expande a ideia do café com prosa, Sim. né, que a gente estava documentando, escrevendo e publicando, agora a gente vai estar criando, retomando o espírito de 2020 da galeria virtual que é dedicada, né, ao seu falecido marido, nosso ex-presidente, né, Fábio Nelson Guimarães, viu, gente? E a ideia da gente ter a Betânia aqui é exatamente para responder uma pergunta que o Antônio Emílio, colocou para a gente. Nós estávamos conversando sobre o surgimento do IHG e ele fez a seguinte pergunta: quais foram os antecedentes da criação do Instituto que provocaram tanto a comunidade intelectual da cidade, que eles, em lugar de fundar um jornal, criaram um instituto? Que anteriormente nós vimos na fala do Alex, que aqui qualquer disputa que tinha, fundava-se um jornal, né? As pessoas vendiam, né? Vendiam. Nem que fosse para durar. Aí quebravam por 6 meses, um ano, não sei o que tal. Né, Alex? Muito comum. Aí a pergunta que o Antônio, que é também uma pergunta que ele estava interessado em responder, é: pela sua experiência, pela sua vivência com o nosso ex-presidente Fábio Nelson, o que de fato motivou esses preliminares, esses antecedentes, que permitiu criar o Instituto e a Academia? O que mexeu com esse povo? Na verdade, São João del Rei, havia aqui em São João o CAC, né? Depois houve o primeiro curso de turismo. O pessoal aprecia o patrimônio, não é? Quer preservar o patrimônio. Claro que não são todos aqueles que querem construir, acham que construindo uma coisa nova, derrubando, que eles estão fazendo bem para a cidade. Bem para a cidade. E não é, porque fica sem, uma cidade igual a todas, fica sem atrativo nenhum. E então tinha o CAC, e em 62, o Fábio tinha voltado de Juiz de Fora, começou o curso, ele fez farmácia lá, tinha formado, aí começou na faculdade Dom Bosco, ele começou o curso de filosofia. Eu penso que ele foi muito influenciado pelo Tiago, né, que na ocasião era o padre Tiago, a Dona Lara, e inclusive o padre Luiz Esver também. Então, e aqui em São João o pessoal gosta de cultura, né? Você vê que tem música, tem arte, né? Em todas as suas manifestações. E nós criamos o SEBA, Centro Artístico Cultural Basílio de Magalhães. Né? E o SEBA foi criado com vários alunos da cidade, de diferentes colégios, na Escola de Comércio. Porque na Escola de Comércio, cujo diretor era o Major João Cabelo Bidar, tinha a professora Antonina Gomes, que é psicóloga, tinha o professor Abigar, que deu aula de inglês, e o Fábio deu aula de história. Então, eles idealizaram o primeiro curso de turismo na cidade. Tinham 40 alunos, muitos até já faleceram, eu fui ver o livro aqui, alguns já faleceram, mas tem alguns que até poderiam vir aqui para falar. Sim, uma boa sugestão. Tem alguns. E a gente fazia... O Bruno está querendo pegar esse tema do
O São João Bosco? Então, e nós fazíamos reuniões em vários lugares. O Fábio tinha acesso à União Sírio-Libanesa, que era um clube social, né? Tinha dança, conjunto, e ele era orador oficial. Então, a gente fazia reunião lá 10 horas da manhã, né? E o professor Álvaro Barreto, tinha o vereador Milton Viegas, nesse tempo ele era vereador, participava da reunião, Abigar magrinho, e jovem, né? Todos jovens, o Antônio Cecílio, e esse curso foi patrocinado pelo SENAC. Quem era o diretor do SENAC era amigo do Fábio, Antônio Elias Cecílio, que fundou o Iago Pimentel, não é? Então, nós fazíamos à noite, nós tínhamos aula e estudava a história de São João. Eu preciso achar meu caderno, porque o Fábio me tomou o caderno. Mas você tem esse material? Tem. Eu tenho que achar lá em casa. Lá em casa está um horror, tem que achar. Não, tem que ter. Vamos ver. Então, o Fábio, na hora que acabou o curso, ele me tomou o caderno, porque ele dava aula, ele preparava, acho que na cabeça, né? Ele dava aula sem papel, sem nada. Eu escrevia as aulas. Então, depois ele quis para saber o que ele tinha falado, entendeu? O povo da engenharia chama isso de benta. Beta? Benta. Benta? Benta, é aquela que guarda o raciocínio do professor. Ah, tá. Então você vai, estuda tudo aquilo do jeito que ele pensa e você consegue faturar. Os engenheiros são práticos nas coisas, né? Eu tenho uma filha engenheira, é assim também. Mas o meu filho é mais prático ainda, porque você nem sabe o que ele escreve, é tudo com símbolo assim. Estudava assim. Bem, e desse curso a gente... O objetivo era incentivar os jovens a gostar da cidade, daquilo que a cidade, né, continha, as construções, as igrejas. A gente visitava as igrejas e entrevistava as pessoas mais velhas da igreja, assim, do local, para saber mais sobre a igreja. As ruas também. A gente fez excursão no Cala-Boca, na Casa da Pedra, São Geraldo, onde começou o Ribeirão São Francisco, né? Lá em cima, onde que tem o sítio do Arthur. Então, a gente visitou, fazia como chama lá, a Serra do Lenheiro. Então, a gente, Tiradentes, a gente visitava. E isso tudo com o objetivo de incentivar, entendeu? E depois... Uma maior consciência de uma geração sobre a cidade de São João del Rei. E a gente tinha aula de inglês, tinha aula de psicologia e tinha aula de história da cidade. E depois... Quando começou a se falar que a igreja ia ser derrubada, eles acharam que devesse fazer uma organização mais forte, né? Então, eles iam muito lá em casa, o Geraldo Guimarães, o Altivo Sete ficava furioso, quem mais? O Sintra. Então, eles estavam sempre lá em casa para conversar e ver o que fazer, entendeu? E daí fundaram um instituto em março de 1970, só que nessa época, eu estava com 23 anos, 22, eu estava grávida, minha filha nasceu em abril. Então, e já tinha mais 2 filhos antes. Então, eu estava mais preocupada com a casa mesmo. Mas eu sempre gostei. Eu fui aluna do FAP em 62 e
Esse curso... Vocês casaram quando mesmo? 65. 65. O curso começou, o SEBA foi instituído em outubro de 62, quando o Fábio fez 30 anos, lá na União Sírio-Libanesa, foi uma festa, assim. O CAC, o Padre Gilberto acabou com o CAC, ou outras pessoas acabaram com o CAC? Foi imediatamente se criou o SEBA. Não esperou terminar, não. Às vezes havia alguma palestra ou movimento entre os dois, assim, que participavam os dois, entendeu? E depois, com a criação do SEBA, aí falou do Basílio de Magalhães, a gente conhecia as pessoas ilustres da cidade, falava do Tancredo também, que era uma pessoa, né? O Augusto Viegas também. Então, ele ressaltava as pessoas ilustres da cidade. Bem, e aí, com a criação do Instituto, para ver se teria mais força para lutar, para não demolir a igreja, entendeu? A igreja, em março de 70, a igreja não tinha sido demolida ainda. Ainda não. Ah, que bom. Né? Então, ele foi... ele até na prática, ele fez uma banana para o Fábio, que ele não ia fazer... é até ruim falar isso, mas ele tinha os objetivos dele, queria uma igreja que comportasse mais pessoas, porque inclusive a festa de Matosinhos até hoje é uma festa grandiosa, vem gente de todo lugar, vem os congados, né? Então ele queria construir, mas eu acho que teria outro lugar para fazer, ou do lado mesmo, onde era o posto, onde é um posto agora de gasolina, porque ele não fez ali atrás, deixava, né? Claro. Não precisava, e tinha os ex-votos, não, né? Sinceramente, para fazer aquela daquele jeito, ela não tem graça nenhuma. Eu não gosto dela também. Do país, né? Ela é funcional, porque é grande, funcional. É grande, cabe todo mundo, ela é em cruz, então tem gente de cá, de cá, de cá, então, mas não tem a estética que tem, né? Não tem como. Não tem estética de igreja. Não tem estética. Você vê Dom Bosco também no formato de cruz, mas é harmônico. Você entra na igreja, você tem uma sensação de harmonia. Ela de fato ela é bem comprida, né? Então isso te coloca no tamanho do cristão, que o cristão deve ser, né? Pequenininho dentro daquele espaço, uma acústica linda, maravilhosa. Eu me casei lá. O Padre Luiz que fez meu casamento. Pois eu acho, eu gosto, eu saio, várias vezes eu saio domingo e vou para lá, fico ali. Tem aquele povo que eu tentei, aliás, fazer contato com aquele pessoal do Congado de lá, São Dimas. São Dimas. Mas deu tudo errado, não consegui não. A Lucinha acha que eu sou de fora, eu sou estrangeiro e eles não gostam disso não. Eles querem conversar com as pessoas que tá lá, que conheceu o avô, conheceu o pai, conheceu o mãe. A gente teve aluna, porque eu dei aula também, até um projeto da Lucinha, de EJA, né? A sala lá do Dom Bosco, a sala Paulo Freire, foi quando a Lucinha, eu trabalhei com ela no projeto. Eu dava aula lá para o pessoal lá de São Dimas. Aí ela falava assim, agora eu vou ao banco, o moço falou que minha letra já ficou bonita quando eu assino. Eu achava ótimo. Agora, voltando aos anos 60, uma vez eu conversei com um professor universitário, eu acho que em Betim, aí ele tinha morado em São João nos anos 60. Ele disse que aqui tinha uma efervescência cultural muito grande. Muito. Você lembra como é que era isso?
muito. Por causa da faculdade, por exemplo. O curso de filosofia daqui é famosíssimo. Ele que fundou o curso de psicologia lá na UNB, em Brasília. Os professores daqui foram para lá, né? E fundaram. E tudo era cultura mesmo, né? Sem falar na parte religiosa, né? Que tem também. Tinha um colégio Nossa Senhora das Dores, eu fui interna lá, eu fui da última turma de internato. No meu tempo tinha umas 100 e tantas alunas, né? Quando você fala dessa efervescência, inclui o quê? Músicos, pintores, artistas plásticos. Isso. A Lígia Velasco. Ela era do CAC, né? Ela era do CAC, que nesse caso era anterior a esse com o João Quaglia. Né? Você viu que o João Quaglia veio morar em São João, mano. Ele saiu da Bahia para vir morar em São João. Era da Bahia que ele morava? Ele é baiano. Mas antes ele dava aula no Sul, Santa Catarina. Não, ele deu aula em vários lugares. Agora, quando ele veio para cá, foi que ele entrou, se eu entendi bem o que a Lígia disse, Betânia, que o grupo entrou numa fase de experimentação. Sei. Por exemplo, quando eles conseguiram comprar as litogravuras, né, que foi um experimento que começou aqui em São João del Rei. Né? O Guinhar veio aqui para aprender como é que trabalhava com as peças metálicas, que eram de uma tipografia de Juiz de Fora, né, uma coisa assim. E que ficava ali naquela esquina da Tiradentes, onde tem um galpão grande, que eles vão até já derrubaram uma parte que está no muro da estrada de ferro. Sei. E na esquina tem uns galpões antigos. Ali. Os galpões antigos. Perto da Climagem. Que se tinha até recentemente, pelo que um dia a Lucy me falou, até recentemente tinham dessas peças metálicas lá. Porque elas eram pesadas, difíceis de manusear. E você tinha as pessoas. Quer dizer, as pessoas que se relacionavam com Guinhar vieram para cá. Importante. Quer dizer, é interessante. As peças que passavam no Rio vinham passar aqui em São João também, não é? Teatro. Bibi Ferreira veio aqui, né? Quem mais? Tinha muita gente. Teatro, pianista. Figuras que eram... O Luiz Pugliese é dessa época? Um pouquinho. Dessa época. Porque quem que me falou outro dia? A gente estava conversando aqui, alguém comentou. Isso. Que ele morreu, acho que 1 ano, 2 anos atrás. Tem o Tunis, que era o teatro universitário. Isso. Tunis. Isso. Era dessa época, o Luiz era dessa época. E quem me falou do Tunis foi a Bem-vinda. A Bem-vinda, que ela é nova, mas que ela acompanhava a efervescência do teatro universitário. Então, tinha o teatro no Teatro Municipal daqui, e inclusive no Arthur Azevedo, que era um teatro também, era um Cine Teatro Arthur Azevedo, lá. Que é o do Tijuco. Hoje é o BH Shopping. Pois é, lá no Tijuco, na entrada do Tijuco. Supermercado. Que alguém me falou que aqui chamava Cine Teatro Tijuco. Não, Cine Teatro Arthur Azevedo. Arthur Azevedo. Tinha até o clube que lançava um jornalzinho que está no nosso site, inclusive alguns que a gente tem na biblioteca. Cine Teatro Arthur Azevedo. Do Cine Teatro? Eles por algum tempo lançaram um jornalzinho que tratava de questões culturais. Tinha algum jornal mais pesado aqui na cidade, nesse período de 60 até 70? Olha, eu não estudei especificamente esse período. Nesse período é complicado, né? Porque aí vai entrar, né, 64, complica para, né, a imprensa toda, né?
Mas teve muita imprensa aqui, então certamente teve alguns, sempre tem os mais pesados. Nem o Exército, com a influência dele, estimulou o surgimento de jornal por aqui? Né? Olha, existiram jornais aqui nos anos 70. Até alguns eu ainda vou fotografar e colocar no site. Existiram jornais na cidade nos anos 70. Mas eram jornais assim, dentro da legalidade, né? Porque eles circulavam abertamente. Né? Os que a gente tem aqui. Né? Clandestinamente eu não sei. Eles passavam por censura, né? Passavam, né? Até as letras de música a gente não vê que não podem, né? Inclusive é o que eu ia perguntar. Teve essa efervescência cultural nos anos 60. Depois, naturalmente, nós estamos vendo que decaiu. Né? Como foi isso? A ditadura teve um papel nessa decadência? Ou é uma questão da cultura geral, da história, da própria dinâmica da cidade? Televisão também. Né? Televisão. Por que você fala que decaiu? Por exemplo, Tá. a gente tem aqui o documento do Altivo. Em 1973, o Instituto bancava o debate sobre arborização e urbanização em São João, coisa que hoje não acontece, ninguém faz isso. Fazia em 73, velho. Não, então, decaiu. É o que eu estou falando. Quer dizer, quando decaiu, como decaiu? Isso é não, mas aí você está chegando, você deu um corte aí muito grande para eu poder entender eu não tô falando que decaiu a lógica anos, do período da efervescência. Não, eu estou falando que decaiu a médio prazo mesmo, aquele até moço hoje. que era o Altivo, aquele lá da fazenda do Pombal, como é que ele chamava? Compara, quantos grupos teatrais nós temos? Aderbal Malta, olha, e eles discutiam mesmo, iam lá, brigavam com o prefeito, brigavam com o Toninho, que está até hoje, né? Olha, gente, Toninho tem 50 anos que ele mexe com a prefeitura. O Toninho Lombardi. Toninho, parente da Lia Lombardi. Toninho Lombardi, é isso mesmo, desculpe, eu entendi errado. O cara tem 50 anos que mexe com o meio ambiente e coisa aqui, velho. Se eu não estou equivocado, que é muito certo que eu esteja, viu, Vitor? Porque ele é mais novo, eu acho. Né? Agora, essa parte que você estava falando um pouco antes da gente, isso antecede 1970? O que você queria fazer umas considerações aí? Se até quiser ler, fica à vontade. Pois é, porque olha aqui, para a gente falar dessa efervescência, houve uma duração significativa, certo tempo de convivência e, em consequência, uma ligação afetiva entre as pessoas que pertenceram ao SEBA. Quer dizer, mais ou menos o objetivo foi alcançado, de incentivar essas pessoas a conhecer melhor a cidade. Tenho certeza de que esse passado permanece como um sentimento de presente, pois se as situações vividas foram significativas, se transformaram efetivamente em memória naqueles que ainda se recordam de uma vivência coletiva do grupo ao qual pertenceram ao passado. No passado. E com isso, o Instituto, em 74, institui Basílio como patrono. Isso. Quer dizer, chegando de 60 para 70, você tem essa movimentação do Altivo e dos outros. Você tem, eu não sei quando o Sebastião começou a escrever as efemérides dele. Antes de 60, eu acho. Ele tem um arquivo. Você tem uma ideia, Alex? Eu também acho que antes de 60. Antes de 60. Foi quando ele aposentou. E começou, eu acho. Isso. Porque você tinha algumas figuras respeitáveis na cidade que ao se reunia de maneira regular, quer dizer, a instituição deu ritmo e estímulo para as pessoas. Quer dizer, o jornal era um negócio muito caótico, você tinha que fazer, patrocinar. E é outra coisa, né? Um jornal ele não junta pessoas diferentes, eles são pessoas similares, porque senão elas brigam. Mas, inclusive, nós temos aqui o Jornal do Poste, que é dessa época. É até antes.
E o Fábio escrevia sempre no jornal. Por isso que ele era amigo do criador do jornal, que é o Joanilo Loboski. Joanilo Loboski. É. Eu mesma já fui lá, passava lá, ele gostava de criar cobra, né? Cobra criada, aqui é a cobra criada, viu? Ele criava cobra, macaco. Animais assim, peçonhentos. Ele andava. Tocava violino muito tinha um bem. fusquinho, ele saía com as cobras no pescoço. Tá brincando? Sério. E tinha macaco. Minha mãe pegou muito amor por animais, muito por essa vivência com os animais que tinham lá. Então, às vezes levava coelho, né, para dar para as cobras comerem. E aí minha mãe ficava com dó, pegava, cuidava do coelho. Tinha gato, cachorro. Eu já fiz o coelho lá em casa, é gostoso, muito gostoso. Ao molho, É uma carne branca gostosa. ao molho, aquele cor de rosa. Rosé. Molho rosé. Mas Aqui eu ele fala perguntaria para você o seguinte: na hora que você apontou essa foto do Fábio com o pessoal, isso está na mesma efervescência que os intelectuais estão, ou isso representa um outro movimento na cidade? Mais um, né? Como é que chama onde os jovens se reuniam? Como é que chamavam? Não, lá na escola de comércio, para as aulas. Tá. E às vezes tinha os encontros 10 horas da manhã, que tinham as palestras. Isso. Cada vez Mas não tinha uns locais onde os jovens iam, para domingo de manhã, Iam, almoçavam, jogavam bola, não sei o quê. Não é Como é que bola, chamavam esses encontros? o patronato, isso é Patronato. dos salesianos. Aham. O salesiano tinha isso. E antes nem era lá no Dom Bosco, era na Avenida Leite Castro. Onde depois virou a Cacel. Ali era uma parte E ali era dos salesianos também. dos salesianos. Inclusive, o prédio da medicina, ali também era do albergue, né? O albergue acho que vendeu, não sei, arrematou, e os velhos estão sem direito a... O Gai escreveu um artigo sobre uma instituição que o negócio dos templários. Tá. Como é que chamava? É o hospício. Porque o hospício que é uma Isso. hospedaria. Né? Pois mas isso é aqui perto da São chamava Francisco. hospício. O hospício era no Santa Casa, uma parte lá. E nesse período você já tinha o sanatório de Barbacena. E aqui se chamava hospício. Mas eu acho que... Não. Esse hospício que o Gai estudou não é nada a ver com louco, não. Porque hospício é uma palavra que tem a mesma origem de hospital, de hospedaria. Isso era uma hospedaria, no caso. Era uma hospedaria. Esse que o Gai estudou. É da Santa Casa. Lá de Barbacena Pois é, mas em algum momento houve uma mudança de sinal aí em hospício para, por exemplo, passar a designar pessoas doentes mentais. É que essa instituição que o Gai estudou, ela é bem antiga, né? Então, enquanto a palavra ainda era usada para outras funções. Eu não sei quando que ela se tornou em português só para questões de mentais, não sei. Mas essa instituição é mais antiga, essa é uma instituição medieval. Né? Aqui tinha uma filialzinha dela. Então, inclusive tinha as crianças, né, que nasciam sem pai, não sei, eram deixadas, né? Isso aí teve a Roda dos Expostos, né, na Santa Casa. A Santa Casa teve a Roda dos Expostos. Foi uma instituição interessante até ser... Eu tenho vontade de escrever sobre isso, porque são poucas cidades que tinham. Poucas cidades, no Rio, Salvador, isso. não é? São poucas mesmo. A Câmara bancava, né, os pais não queriam cuidar da criança, eles colocavam na roda, era uma roda mesmo. Então você colocava a criança ali dentro, rodava. Você virava, a criança não voltava. Para ninguém ver a cara da mãe, né? A mãe coloca uma abertura, ela colocava a criança, girava e saia correndo. Então as pessoas que recebiam a criança lá dentro não viam a mãe. Quem percebeu a mãe correndo?
E aí a Câmara Vale a bancava. pena estudar, viu, Betânia? A Câmara Se bancava correu a aqui na educação Santa da Casa, Eu acho isso- é culpado. Como é que A pode? Câmara, então, ela era alguma mulher se responsabilizava por cuidar da criança e a Câmara bancava. Muitas vezes acontecia que a própria mãe ia na Câmara para adotar a criança, que era a filha dela, e a Câmara bancava os estudos da criança. Ó, que legal. Entendeu? Então isso acontece. Tem estudos, na UFSJ aconteceram, se eu não me engano, já estudos. Não sei se na especialização, ou se já no mestrado, mas Tem um livro certamente muito tem bom estudos lá da sobre isso. UFMG, como que chama? Tem um autor muito bom que fala dessas crianças assim. Eu não lembro. Eu estou Eu 12 acho anos que fora é de... um tema, É um tema interessante. é um tema interessante, porque de fato Figuras pressupõe importantíssimas parte da história dessa de São João efervescência foram expostas. pré-1970, né? Nesse caso é século XIX, né? A Roda dos Expostos é É século XIX. 1800. Tá, você vai chegando em 1800. Isso aí. Mas não chega Início. Porque É depois, início do não 19. chega ao Inclusive- século XX. Acho que não. Não, chega. inclusive, chega. iam para Barbacena também, eram levadas para lá como loucos para ter filho lá e tudo. Pois é, isso Nossa. que isso é que eu estava conversando hoje. Eu Por lembro- circunstância, eu sou amigo pessoal de um jornalista que fez a primeira reportagem sobre os porões da loucura, Ah, tá. o Irã Firmino. Ele conta que ele chegou lá para conhecer o hospital. Tinham falado que era um absurdo, era um negócio, uma coisa. Ele chegou e não conseguiu entrar pela frente porque estava tudo fechado, ninguém atendeu. Aí ele deu uma volta e lá no fundo era tudo aberto. Aí ele entrou e começou a caminhar lá dentro. E com o caderninho foi anotando. Ninguém Ele ia fez 8 semanas de artigos sobre os porões da loucura. E tem uma E aí, quando publicou o segundo artigo, se não me engano, aí o Estado criou problema, né? Mas aí ele já tinha as informações todas articuladas, e o Estado de Minas, na década de 70, era muito poderoso, né? Na década de 80, melhor dizendo, ele era muito poderoso em Minas Gerais, né? Eles, de fato, calaram o Estado para poder publicar um projeto uma reportagem que mudou o curso da história, né, da saúde pública brasileira, né? Mas Porque com o debate desse porão da loucura, abriu-se o debate nacional e internacional da luta antimanicomial. aquele deputado lá de Juiz de Fora, como que é o nome dele? Eu sei o que é, eu sei o que é. Daqui a pouco eu lembro dele. Tarcísio, Delgado. Não, É o Delgado, né? Não. Ele não. Que foi o Mas grande defensor. Tem o Holocausto Brasileiro, você já viu esse livro? Sim, eu não li não, eu Eu já li fiquei, o livro. muito impressionado com essas matérias. Porque eu participei, quando eu cheguei dos Estados Unidos, o Célio de Castro, que era o coordenador do pronto-socorro, estava com o problema dos grupos de saúde, que tinha uma noção de que as coisas do jeito que estavam não estavam boas, não estavam bem para a população. E isso refletia onde? Refletia no João 23. Porque tudo que não se resolvia da ponta até o segmento terciário desaguava no João 23. Então o João 23 trabalhava mal porque era sobrecarregado. Aí nós fizemos eu mudei a minha vida, eu saí de educação e fui passar para a saúde pública. Aí eu tive que estudar saúde pública na escola de saúde, fui para a França estudar o sistema público, a gestão do sistema público de saúde. E era interessante porque o debate, a luta antimanicomial propôs, quer dizer, fez perguntas para a sociedade. Por que tem que ser desse jeito? E isso provocou, na montagem da Constituinte,
Do mesmo jeito que a gente vê hoje pastor e o pessoal militar ocupando o Congresso, em 1980 a Constituinte era fortemente influenciada por médicos, gestores públicos e enfermeiras. Foi o único segmento que conseguiu incluir na Constituição, quer dizer, essa efervescência foi tanta que o artigo 196 e seguinte estabelece uma virada de lógica no sistema. A efervescência foi tanto que o debate já não era mais doença. O debate é saúde é direito. Porque o que estava faltando em Barbacena, o que estava faltando aqui, o que estava faltando nos outros lugares, em Belo Horizonte, no Brasil inteiro, era reconhecer o direito do cidadão a não adoecer. E isso criou-se a lógica que fundamentou o Sistema Único de Saúde, né? Que é, de fato, a única, na minha opinião, gente, é a única reforma que o Estado brasileiro sofreu efetivamente desde que a República foi constituída. Desde 1889. Eu concordaria se você dissesse desde Getúlio Vargas. Agora, desde a República, não. Não, a Revolução de 30 mudou o sistema o país era extremamente tradicional. completamente. Você teve, por exemplo, Agora o SUS. quando o Marcos Crossi falou isso na fala dele sobre 1891 lá, né? 81, 91, que uma das questões que o baiano lá queria patrocinar eram hospitais. Durante a monarquia não existia nenhum Ministério da Saúde. E hospitais. Não era só no Brasil, né? Isso não existia. O Estado não tinha quase nada de saúde, de educação. A República começa a criar isso. Eu acho que o Ministério da Saúde mesmo só vai surgir com Getúlio, não tem certeza. Eu acho que é, sim. Não tenho certeza, mas cultura com Capanema, trabalho, cultura. No final da gestão do Getúlio Vargas. Então o Estado aos poucos é que vai tomando pé disso. A gente estava falando aqui da Santa Casa. A Santa Casa era uma irmandade religiosa, né? Não tinha nada de Estado na saúde. E o hospital posterior também ainda foi uma irmandade religiosa. Inclusive tinha o Asilo Maria Tereza, que era um prédio de 2 andares, que hoje é o IPSEM. Que não é escola. É o IPSEM, onde é o IPSEM hoje. Junto da Santa Casa, Isso. no fundo da Santa Casa. Doado por Maria Tereza Batista Machado, que doou para aquele prédio, para as meninas, né? É interessante porque essa efervescência, a conversa do Bruno não sai da minha cabeça. Porque o Bruno está argumentando que houve um atrelamento da prática religiosa em São João del Rei, que era muito significativo, muito forte, à lógica definida pela Igreja. Você chamou de romanização. Romanização. Ou seja, a prática do povo foi sendo atrelado às orientações do papado. Naturalmente. Isso fortalece a hierarquia, mas desorganiza os movimentos sociais e comunitários. Sim, sem dúvida. Em São João ainda se resiste até hoje. A verdade é que São João nisso também é uma exceção. Na maior parte do mundo, a romanização já é 100%. Você não tem nenhuma organização, né, dos leigos, vamos dizer assim, nem de nada. Né, só dentro da hierarquia. Né, e como é que você explica juventude estudantil católica, juventude operária católica? Não, mas é diferente, isso aí não está dentro disso. Isso era organização. Do SEBA ia gente da JEC, ia gente... É mesmo? A minha experiência de vinculação com a Igreja Católica veio através da militância católica. Nos movimentos, eu era babão na fazenda e tive que aprender a estudar por causa disso. Entre os presentes da reunião estavam representantes da UE, União Estudantil Cristã Católica.
e da JEC, Ah, Juventude Estudantil Católica. pois é. Tá vendo? Eu fui um dos coordenadores na década de 60. É mais ou menos nesse período que estamos Olha aqui o falando Abigar hoje. da JEC. Você lembra dele? Assim? O Abigar. Aqui o Getúlio. Pois é, eu queria pedir vocês licença, se Alex, se você não tiver nenhuma coisa, eu queria pedir você para fazer uma fala de encerramento para o nosso cafezinho, porque você não tomou café, você falou que já chegou tomado café. Já. Não, Eu? eu quero agradecer, só que nessa época eu tinha 3 filhos, né? Agora, de 62, eu comecei a namorar o Fábio e em 65 nós casamos, mas sempre gostando, né? Vocês continuaram com essa participação cultural, Mas ele, essa claro, militância que cultural. ele recebia muita gente lá em casa para conversar, inclusive uma professora que veio da UFMG, acho que ela mora em Tiradentes hoje, uma que mexia com jornal? Não, com escrita... Maria José? Não, Major? escrita... como ela chama? Braille? Não, Braille escrita não, antiga. Não. Paleontológica. Paleo-escrito, E ela, paleografia. Paleografia. E ela foi lá em casa, pegou muita coisa. Sempre eles iam lá entrevistá-lo também. Tinha aquele Sena, como que ele chama? Nelson de Sena. Tem quem mais que ia? Muita gente ia. O Djalma Assis também é outro que estava sempre lá com o Fábio também. Por causa de São João do Carnaval, então a gente participava de tudo. Inclusive os blocos, o enredo das E ele escolas ainda de mexia com samba. futebol. Você gostava, né? O Fábio? Não, acho que eu fiz confusão. Eu sempre faço confusão do Assis, que escreveu Folha. Esquadrão de Aço. Eu tenho os livros dele lá. O pai da Mara, né? Da Mara e da Magda. Eu sempre acho que é o mesmo. Não. Não é o mesmo. O Fábio gostava, ele diz que é o sócio que tem mais títulos no Atlético, tem 5 títulos de proprietário. Aí ele até benemérito, ajudava muito. Mas ele gostava muito de tênis, entendeu? E dançar tango. Dançar. Lá em casa Você tem aprendeu? Não. Foram a Buenos Aires dançar. Lá em casa tem muito disco de tango. Que legal. Muito legal. daqueles discos antigos. Ok. Mas eu quero agradecer e falar que foi um período, apesar de já ter 26 anos, ele morreu em 96, fazer 27 anos que ele faleceu, mas é a memória que está sempre presente. Sim, está sempre Né? presente. Por causa dos filhos. E a ideia nossa é exatamente desde 2020 que a gente E tem vinha mais pessoas tentando que articular poderiam vir essa falar. galeria. Talvez fosse bom, aluno dele, entendeu? Que Sim, a viesse ideia falar. é exatamente essa. Que aí fazia um podcast com os alunos, assim. Isso. Que aí via na sala de aula. Eu sei que quando ele dava aula para mim, ele dava aula só em frente a mim. As meninas ficavam todo mundo querendo namorar. Meu Deus. Mas também, olha, eu tinha 15 anos, ele tinha 30, pensa. Pensa. Só coisas que acontecem em São João del Rei. E a gente ia caminhando pela avenida Tancredo Neves, Rui Barbosa. Aí a gente cruzou Antes ali. era Carneiro Felipe, né? A gente Antes cruzou, né? Trocamos olhares. 3 anos depois estava Sabe casado. como que foi? Ele foi falar sobre a Inhaxica numa aula. Ele falava sobre tudo. E aí eu falei, eu tenho um livro da Inhaxica, eu vou arrumar para você. Porque a minha avó gostava muito da Inhaxica. Aí eu peguei com os de Lácio, os padres, eles que me deram o livro.
Aí eu falei assim, eu trouxe o livro, só que ele não pegou o livro, ele foi andando comigo, eu não entreguei, e levou até em casa. Oh. Aí a Chica que fez. Aí a Chica que fez na Dos rodada. milagres que a Chica já fez, um deles a gente está comprovando aqui agora, né, viu? Paixão fulminante. Eu fico feliz por causa disso, foi uma convivência boa, eu cresci muito, né? E os filhos também, graças a Deus, meus filhos são ótimos. Que Deus nos abençoe a todos. Ô, Betânia, muito obrigado, viu? Obrigada, obrigado. Ô, Flávio, muito obrigado. Se você quiser encerrar o sistema aí. Pode agradecer o pessoal que está assistindo. Agradecer o pessoal que está Agradecer o povo que está em cima. Viu? A todos vocês que vão nos acompanhar, sejam bem-vindos, porque daqui a 10 dias nós teremos um outro momento em que nós vamos estar conversando sobre o Alferes Tiradentes. E eu espero que a gente possa estar organizando um tempo muito bom também. E depois disso, nós teremos o evento no dia 3 de maio, que é a recepção que nós faremos à comitiva portuguesa dos herdeiros do ouvidor Cipriano José da Rocha. Eles estarão aqui às 5 horas da tarde. Nós faremos então um café com prosa com todos os confrades que quiserem contribuir, estar aqui conosco, né? Para a gente ouvir a apresentação do livro que chama O Regresso do Ouvidor a Minas Gerais, ao sul de Minas, Brasil. Muito obrigado, Betânia. Obrigado, Muito obrigado, Alex. Muito obrigado. Obrigada, Alex.